Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos, todos, para estarmos juntos mais uma vez, nesse dia que o Senhor fez, nesse dia abençoado por Deus, Conforme diz o salmista, lá no Salmo 118, este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. E qual é o dia que o Senhor fez? Todos os dias. Todos os dias são dias do Senhor e nós devemos nos alegrar, regozijar, devemos bendizer ao nome do nosso Deus. Então nós queremos dar boas-vindas aos nossos amados irmãos nessa segunda-feira abençoada por Deus, para usufruirmos de todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Hoje nós estaremos estudando ainda a carta de Hebreus, estamos ainda na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, é o nosso tema hoje. Essa semana estaremos concluindo, estaremos indo até o capítulo 13, finalizando o estudo aos Hebreus, um estudo muito importante, porque principalmente vai nos mostrar a relação da lei mosaica com a graça de Deus, lei e graça, E o escritor aos Hebreus ele vai nos mostrar isso claramente, que a lei é sombra, imagem daquilo que haveria de acontecer, tá certo? Então nós estaremos orando nesse momento, estaremos consagrando ao Senhor esse tempo que nós vamos ter de estudo da Palavra de Deus, de estarmos mergulhando na sua Palavra. E vamos estar dando graças ao Senhor pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Eu coloquei no grupo da nossa igreja um pedido de oração e quero reforçar aqui pela esposa do pastor Flávio Prado. O pastor Flávio, hoje eu conversei com ele, ele está bem, graças a Deus, está em casa com Covid-19, está se recuperando, mas a sua esposa é que inspira muitos cuidados. Ela está entubada, ela está na UTI, no hospital ali em São Gonçalo, e nós queremos clamar pela sua vida, pela nossa irmã Eliane Prado, a esposa do pastor Flávio. Então nós vamos estar clamando a Deus nesse momento por ela. Também nos chegou um pedido para estarmos orando pelo filho do pastor Davi Basílio. Eu não me recordo, esqueci o nome agora, mas o filho do pastor Davi, ele é pastor lá na Igreja Congregacional de Cruzeiro, São Paulo. E ele também está com Covid e está internado. Precisou também ser internado por causa da enfermidade. Então nós vamos estar intercedendo, colocando diante do nosso Deus, pedindo ao Senhor graça e misericórdia. Assim como tantos outros pedidos. Com certeza você tem aí vários pedidos de oração. Então vamos colocá-los diante do Senhor, vamos juntos intercedermos, vamos exercer o nosso sacerdócio, na verdade, que intercede pelo povo diante de Deus. Então vamos fazer isso nesse momento, vamos interceder, ore agora por aquelas pessoas que têm pedido a você oração, interceda ao Senhor nesse momento. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de amor, de eterna bondade, de graça e misericórdia. Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, por tudo aquilo que Tu és, porque Tu és o Senhor da nossa vida, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és aquele a quem nós adoramos, servimos com alegria em nossos corações. Deus bendito, nós queremos, nesse momento, interceder, ó Pai, como sacerdotes reais que somos. Queremos interceder por aqueles que se encontram enfermos, acamados, por aqueles que necessitam de fato, Senhor, de um milagre do Senhor nas suas vidas. Ó Pai, nós queremos colocar nas Tuas mãos nesse momento a vida da nossa irmã Eliane. Ó Deus, esposa do pastor Flávio, Senhor, ela está naquele hospital, numa situação gravíssima, mas nós te pedimos, ó Deus, que a Tua mão seja estendida sobre ela. Que o Senhor possa repreender todo o mal, toda enfermidade. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a medicação que está sendo ministrada a ela. Potencializa, Senhor,
aquela medicação. Abençoa, ó Deus, o seu ser, que o teu Santo Espírito possa, Senhor, ajudá-la na recuperação, ó Deus, reagindo, ó Deus, a toda a infecção, ó Pai, que essa enfermidade tem assolado. Também te pedimos nesse momento, Deus bendito, pelo filho do pastor Davi Basílio, que se encontra também ali na cidade de São Paulo, enfermo, também internado, ó Deus, por causa da Covid-19, e por tantos outros, Deus bendito, por tantos outros amigos conhecidos ou até mesmo não conhecidos, mas que estão, ó Deus, nas UTIs dos hospitais de Brasil afora. Senhor, tem misericórdia. Abençoa, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a intercedermos como homens e mulheres do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos os teus santos propósitos. Ó Deus bendito, nós te pedimos isso. Venha ao encontro, ó Deus, daqueles que tanto necessitam de um milagre do Senhor. Ó Deus, estenda as tuas mãos. A tua palavra diz que agindo o Senhor, quem pode impedir? E nós pedimos, ó Deus, que haja de fato uma ação do Senhor em todas essas vidas, que haja, Senhor, uma diminuição das mortes em nossa nação, que haja, Senhor, um retroceder de tantas e tantas infecções, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor, ó Deus, possa estar curando o nosso povo, curando a nossa nação. Ajuda-nos, ó Deus, nisso. Abençoa, Senhor, a cada um que estará conosco e já estão outros chegando para estar conosco, Senhor. Pedimos também a bênção, ó Deus, da sabedoria, do entendimento. Bênção essa, ó Deus, que somente o Teu Espírito Santo pode nos conceder. E te rogamos, ó Deus, que o Senhor venha a iluminar o nosso coração. O Senhor venha, Senhor, nos ajudar a compreender as Tuas santas palavras e que estas sejam edificadas em nossas vidas. Te agradecemos por tudo que tens feito e pelas bênçãos que o Senhor há de derramar ainda sobre nós. Te oramos assim em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos irmãos, hoje nós estaremos estudando um capítulo 10, ali de Hebreus, capítulo 10 de Hebreus. E você já pode pegar a sua Bíblia, já abrir, já está conosco. Pegue a sua caneta, não se esqueça, seu bloco de anotações para fazer as suas observações. Esse capítulo nós temos a sugestão, temos sugerido aqui 4 divisões, 4 tópicos, subtópicos que compreendem o texto que nós vamos estar estudando nessa noite. Nós temos 39 versículos nesse capítulo 10. Então vamos já iniciando. O primeiro tópico proposto vai até o versículo 18, vai nos apontar, vai nos falar aquilo que é cerne, aquilo que é crucial aqui em Hebreus, que é exatamente mostrar que os sacrifícios da lei antigos eram humanos e transitórios, mas a expiação de Cristo é eterna e duradoura, tá certo? Então é o contraste daquilo que foi e daquilo que de fato é. Então vamos, a partir do versículo 1, fazer a leitura e compreendermos aquilo que nós vamos estudar nessa noite, ok? Então diz assim, olha, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, então preste atenção, sempre a gente ouve isso, né? A lei era sombra. O que é sombra? Figura daquilo que é vindouro, daquilo que ainda vai acontecer. Então, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, ou seja, aqueles que sacrificavam com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui em Hebreus? Ora, os sacrifícios do passado, os sacrifícios que eram realizados, eles não eram suficientes para santificar, para perdoar os pecados. Ora, então se você pode perguntar, mas pastor, então, se Deus deu a lei e Deus deu os ritos, e se esse sacrifício não era suficiente, como que Deus santificava o povo? Como que Deus perdoava então o povo,
o Deus perdoava o povo, preste atenção nisso, não nos ritos, não no sangue de bodes e carneiros, mas Deus perdoava na obediência. Então, à medida que o povo era obediente a Deus, atentava à voz de Deus, atentava à orientação do Santo Espírito de Deus, então Deus santificava o seu povo assim. Então é isso que Hebreus está nos dizendo, que o derramar de sangue, o derramar, né, dos sacrifícios não eram suficientes para perdoar pecados. Mas um coração contrito e quebrantado, o que diz a palavra? Não desprezará o Senhor. Então o que Deus de fato, irmãos, queria ver em cada um era a obediência. Vamos nos lembrar, rapidamente, vamos abrir um parênteses aqui, vamos nos lembrar do sacrifício que Deus pediu a Abraão, quando ele estava lá com seu filho Isaque. Os irmãos lembram disso? Lá em Gênesis. Quando Deus vem a Abraão, Isaque já tinha ali por volta talvez de 11, 12 anos, já um menino, já um adolescente, já não era bobo, já tinha ido várias vezes sacrificar, fazer sacrifícios a Deus com seu pai. E aí Deus naquela noite diz: Abraão, sai, pega teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e o ofereça-o a mim no Monte Moriá. Abraão pega teu filho, pega um cutelo, ou seja, pega um machado, pega fogo ali, né, uma tocha, lenhas, coloca tudo ali em cima de um jumento e vai. Chegando perto do monte, ele deixa os seus servos e diz: olha, eu vou subir sozinho com o menino. E chega lá, ele prepara no altar, ele prepara a lenha, ele coloca tudo, prepara o cutelo, prepara o fogo, e ali está tudo sendo preparado. E então Isaque, olhando aquilo tudo, já não era bobo, era já um menino já para junior, para adolescente. Ele olha, pai, e diz: pai, temos a lenha, temos o fogo, temos o machado, o cutelo, cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro que nós vamos ofertar a Deus? E então naquele momento Abraão diz para Isaque: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. O que Deus queria, irmãos? Deus queria que Abraão matasse o seu filho Isaque? Não. O que Deus queria era a obediência de Abraão. O que Deus queria era que Abraão mostrasse a Deus que de fato ele obedece a Deus em todas as coisas, até se fosse necessário mesmo matar o seu único filho. E ele disposto estava. Quando ele levantou o machado para oferecer o seu filho, Deus disse: não faça isso, Abraão, porque agora eu sei que tu me amas. Agora eu sei que a tua obediência é minha. Você está entendendo? Voltemos ao texto aqui. Verso 2. De outra sorte, irmãos, não teriam cessado de ser oferecidos sacrifícios, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados, não é verdade? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Ano após ano, os pecados são lembrados. Porque é impossível, versículo 4, preste atenção nisso, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então o povo era santificado na obediência a Deus. Ok? Na obediência a Deus. Alguém me perguntou esses dias, dizia assim: o que é pecado? Nós temos muitas definições, né? Talvez uma definição tão clássica pecado é errar o alvo, pecado é você desagradar a Deus. Pecado, irmãos, na verdade é a desobediência. É tudo aquilo que nós fazemos que não seja de acordo com a vontade de Deus. Nisso nós pecamos. Então, a desobediência é pecado. E é na desobediência que nós vivenciamos exatamente um esvaziar da presença de Deus. Por isso, nós precisamos obedecê-lo em tudo.
Por isso nós somos chamados a uma vida de obediência. Lá em Josué, capítulo 1, quando Deus fala com Josué, o servo Moisés morreu, e então Deus dá orientação, e Deus fala assim, olha, medita nessa palavra, medita nesse livro da lei, faz tudo quanto nele está escrito. Ou seja, seja obediente, Josué. E Deus fala, se você for obediente, Josué, em todas as coisas, você será próspero, teu caminho vai prosperar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai conquistar. Então a obediência, irmãos, é exatamente a chave para vencermos o pecado, a obediência a Deus. Verso 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz lá, é uma referência, esse texto aqui é referência ao Salmo de número 40. E ele diz assim, sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. É uma referência a Jesus falando, né? Depois de dizer, como acima, versículo 8, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações, ou seja, ofertas pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou e disse, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E então, o escritor aos Hebreus, ele vem e coloca uma frase muito acertada, e ele diz, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove a primeira aliança, já vimos isso aqui, no capítulo 8 e 9, remove a primeira aliança para estabelecer a segunda aliança. Remove o primeiro sacerdócio araônico, da descendência de Abraão, para estabelecer o outro sacerdócio, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, sacerdócio eterno. Então remove a primeira aliança para estabelecer a segunda aliança perfeita. Porque a primeira aliança trazia sombra, trazia imagem daquilo que seria de fato eterno. Verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então o sacrifício de Cristo é perfeito e eterno. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, que sacrifício foi esse? A si mesmo, o seu próprio corpo, assentou-se à destra de Deus. E vimos isso lá em Apocalipse já. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ou seja, aguardando a consumação dos séculos, aguardando o cumprimento da palavra de Deus. Verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre, preste atenção, para sempre, quantos estão sendo santificados. Então o sacrifício de Cristo é eficaz, uma única vez para sempre. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ele nos diz, esta é a aliança que farei com eles, diz a palavra. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. E ainda acrescenta dizendo,
também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Então a nova aliança, Deus diz, olha, a minha lei não será mais dada em tábuas de pedra, a minha lei eu vou escrever nos corações deles. E aí eu volto a citar o salmista Davi. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus tem que estar na minha mente, no meu coração, tem que estar na minha prática diária, para que eu viva uma vida de obediência a Deus. E aí Deus continua dizendo, olha, de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, porque uma vez perdoado, foram perdoados. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Se nós fomos perdoados para sempre, não é necessário que novamente se faça oferta pelo pecado que já foi perdoado. Você está entendendo? Porque o sacrifício de Cristo é eficaz, perfeito e para sempre. A segunda parte vai nos falar a partir do versículo 19 ao verso 25. Diz assim, o privilégio e o acesso que nós, crentes, temos à presença de Deus. Isso é maravilhoso. E diz assim, olha, tendo, pois, irmãos, intrepidez é ousadia, coragem, para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Os irmãos lembram como nós falamos sobre o tabernáculo? Que tinha um pátio, tinha um santo lugar e tinha o santo dos santos. O pátio é o lugar de todo o povo. O santo lugar é o lugar onde os sacerdotes, somente os sacerdotes podiam adentrar. E o santo dos santos era o lugar onde só o sumo sacerdote poderia entrar. E ele fazia uma vez por ano. E ele oferecia sacrifício por si e depois pelo povo. E aí, quando Jesus morre, lá há 2000 anos atrás, no Gólgota, quando Jesus morre e ele entrega o seu espírito, o véu do templo é rasgado do alto a baixo, de Deus para nós. Que véu é esse? O véu que separava o santo dos santos. Esse véu é rasgado por Deus. Por que que isso é rasgado? De uma coincidência? Não, de maneira proposital. Deus estava abrindo um caminho, um acesso agora. Eu e você podemos ter acesso a Deus, livre acesso, através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. E é isso que ele diz, olha, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Que véu é esse? Isto é, pela sua carne. Corpo de Cristo que foi rasgado. E tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, ou seja, de pecados, e lavado o corpo com água pura, no sentido de sairmos purificados pelo Espírito Santo de Deus. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem prometeu foi Deus. E aquele que fez a promessa a mim e a você, que diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, é fiel para cumprir essa promessa. Verso 24 e 25, ele vai dizer assim, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Preste atenção, ele diz, olha, tenhamos intrepidez, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Jesus é o novo e vivo caminho de acesso a Deus, mas nós temos que guardar firme a confissão da nossa esperança, ou seja, a nossa fé em Deus, em Cristo Jesus, e aguardarmos a promessa de Deus, que ele diz que vai voltar para nos buscar. E aí ele diz, olha,
mutualidade. Consideremos-nos uns aos outros e vamos nos estimular e vamos, irmãos, ter palavra de ânimo. Às vezes às vezes algum desanimado na caminhada, muitas são as lutas, as tribulações, e é nosso papel como igreja, irmãos, estimularmos uns aos outros, exortar mutualidade uns aos outros. Isso é o que é a igreja de Jesus. E aí o versículo 25, eu gostaria que você sublinhasse esse versículo. Pega a sua caneta, sublinha esse verso. Ele é importante. E ele diz assim, preste atenção: não deixemos de congregar-nos. Não deixemos de nos ajuntar como igreja, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia, letra maiúscula, é o dia do Senhor, que o dia se aproxima. Por que eu quero que você sublinhe? Porque tem aqueles irmãos, tem aquelas pessoas, e dizem assim, olha pastor, querido, eu não preciso ir na igreja não. Eu assisto o pastor lá pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube. Eu não preciso da igreja. Tem muito pastor lá no YouTube e pronto. Não, irmãos. Preste atenção na palavra de Deus. Não deixemos de nos congregar. Porque igreja é isso. Igreja é o lugar de nós nos estimularmos, de nós exortarmos uns aos outros, de nós trabalharmos juntos. Igreja, irmãos, é lugar de pessoas imperfeitas. O que tem gente que fala assim, não, pastor, eu não vou mais para a igreja porque só tem gente imperfeita lá. E eu fico olhando e perguntando, mas meu Deus, será que essa pessoa ela é perfeita? Se ela é perfeita, ela já tinha que estar no céu. Mas não é. Irmãos, não existe ninguém perfeito. Só Jesus Cristo é perfeito. E Ele é o cabeça da igreja. Então, quando você critica a igreja, você está criticando Jesus, que é o cabeça dessa igreja. A igreja pertence a Cristo. Quando você diz que a igreja é lugar de pessoas falsas, quando você diz que a igreja não é uma igreja honesta, você está criticando Jesus Cristo, porque Ele é a igreja, irmãos. Ele é o cabeça dessa igreja. Então não deixemos de nos congregar. Hoje nós não podemos nos congregar, é diferente. Hoje nós estamos atentando a uma orientação, pela saúde dos nossos irmãos, de não nos congregarmos. Isso é uma orientação. E que mais? Esse dia eu falava com algumas pessoas, pela lei federal, ninguém poderia nos proibir de nos reunir, ninguém. Nem prefeito, nem governador, ninguém. Nem mesmo presidente. Nós poderíamos ir, levar a Constituição e dizer, olha, a Constituição me dá direito. E pronto. Mas, claro que existe bom senso. Nós temos bom senso. O povo de Deus é um povo sábio, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Então, por que nós atentamos às orientações dos nossos governantes? Porque nós visamos a saúde do nosso povo. Nós não queremos ninguém doente. Nós não queremos ninguém infectado. Você está entendendo? Por isso nós atentamos às orientações. Por isso nós deixamos de nos congregar por pouco tempo. Até que tudo se resolva, que em breve vai se resolver, e então retornaremos a nos congregar como igreja santa do nosso Jesus Cristo. Amém, queridos? A partir do versículo 26, vai nos falar a respeito do castigo voluntário pelo pecado. E diz assim, olha, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que ele está dizendo aqui? A palavra de Deus diz que nós somos pecadores, mas diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, não vive em pecado. Veja,
Nós somos pecadores e temos consciência disso, mas nós não vivemos deliberadamente no pecado. E aquele que vive dessa maneira, ou seja, ele está apostatando da sua fé. Nós já falamos sobre isso lá atrás. Ele está abrindo mão desse poder regenerador de Cristo, porque ele está vivendo fora dos preceitos de Deus. Pelo contrário, versículo 27, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Irmãos, todo pecado traz sobre si consequências. Ah, Deus perdoa, Jesus perdoa os meus pecados? Perdoa. E as consequências? Cabe a mim. Um exemplo claro disso para nós entendermos. Um adolescente, ou jovens que sejam, estão namorando e têm um relacionamento sexual antes do casamento. E ali, ela engravida. Isso não é algo novo, né? Isso é presencial nosso todos os dias. E aí eles vêm e pedem perdão a Deus. Eles se arrependem do que eles fizeram, dos erros e tudo mais. Eles pedem perdão aos seus pais, pedem perdão à igreja. E nós vamos perdoar, claro. E Deus perdoa, claro. E aí? O neném vai sumir da barriga? Ah, perdoou, pronto, esquece tudo, sumiu? Não. Existe uma criança ali. O futuro daqueles jovens foi afetado, mudou. Os planos, os projetos foram alterados. Ou seja, o pecado foi perdoado? Foi, mas as consequências terão que ser tratadas. É isso que acontece. Quando a pessoa vive deliberadamente em pecado, embora Deus perdoe os nossos pecados, mas a consequência, e qual é a consequência? É uma expectação horrível de juízo e fogo vingador de Deus. Porque Deus não tem prazer no pecado. Porque Deus abomina o pecado. Versículo 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quando tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Então, irmãos, nós precisamos, aquilo que diz a palavra, temer e tremer diante de Deus. Ser crente em Cristo Jesus não é brincadeira. A palavra de Deus diz, de Deus não se zomba. Nós precisamos viver a nossa vida na expectativa que, como Cristo voltasse agora, e temos que estar preparados para nos encontrar com Ele. Preparados para dar razão da nossa fé diante do Senhor. Verso 30 e 31 diz assim: ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. O Senhor disse isso. E outra vez diz, o Senhor julgará o seu povo. E a palavra de Deus diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ah, pastor, mas Deus traz a graça. É verdade. Mas a graça, irmãos, não nos serve de álibi para vivermos uma vida em deliberação do pecado, ou uma vida em pecado de maneira deliberativa. Não. A graça nos traz a consciência da presença de Deus conosco. A graça, ela é muito mais do que a lei. Quer ver um exemplo disso? Eu não quero estender muito, mas quer ver um exemplo disso? Quando Jesus está dando o seu sermão no monte, e ele diz assim, olha, vocês lembram do que foi dito lá na lei, na tradição,
Vocês lembram o que diz lá? Não adulterarás. Aí todo mundo, nós lembramos. E a lei diz que nós não devemos adulterar, não devemos tomar a mulher do próximo. Isso. E Jesus diz, e eu vos digo, nova lei. Aquele que olhar com intenção impura no seu coração já adulterou. O que é isso, pastor? É verdade. Essa é a graça. Você está entendendo, irmãos? A graça, ela tem poder para nos perdoar? Tem. Mas a graça, ela é muito mais exigente do que a lei. Enganam-se aqueles que pensam que a lei ela é mais exigente do que a graça. Não. A graça nos chama a viver uma vida muito mais próxima de Deus do que a própria lei. Por isso, uma nova aliança, que é a aliança da graça, foi necessário estabelecer conosco. Por isso que Deus disse que ela ia escrever a sua lei no nosso coração, na nossa mente. E Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. No verso 32 ao verso 39, nós temos a comparação daquilo que é do passado e mostrando a promessa que não tarda. E diz assim: lembrai-vos, porém, verso 32, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, ou seja, depois de conhecerem a palavra de Deus, sustentastes de grande luta e sofrimentos, ou seja, foram perseguidos por causa de Cristo. Ora expostos como em espetáculo, né? Tanto de opróbrio, ou seja, de vergonha, de desonra, quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Então o escritor hebreu está trazendo a lembrança, irmãos, cristãos hebreus, lembrem-se quando vocês aceitaram a Cristo, lembrem-se quando vocês foram iluminados pelo Espírito Santo de Deus, vocês foram perseguidos, sofreram, serviram de espetáculo ao mundo. Muitos foram mortos nas arenas por causa do nome de Jesus Cristo. Verso 34. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, irmãos, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Então não abandone a fé, a esperança que você tem em Cristo. Essa esperança tem grande galardão. Pastor, o que é galardão? Essa palavra que aparece na Bíblia. O que significa galardão, irmãos? Galardão é recompensa que Deus concederá a cada um daqueles que nele confiam. Eu costumo dizer na igreja que galardão é uma metáfora, claro. É como se nós recebêssemos divisas, né? Lembra o militar? Você tem lá o sargento, você tem o cabo, você tem um tenente, um major, o capitão, o general. São divisas. Cada uma daquelas divisas são galardões que nós recebemos. E olha como isso é tão interessante no reino de Deus. A palavra de Deus diz que grande recompensa há para quem tem certos dons. Quer ver um dom que tem muito galardão? Aquele que de hospedar as pessoas. E quando a palavra de Deus diz isso, diz assim, olha, aquele que hospeda um anjo ganha galardão de anjo. Aquele que hospeda um profeta no caráter de profeta ganha galardão de profeta. Está entendendo? Então você receber um homem de Deus, uma mulher de Deus na sua casa, lhe rende galardões. Você acolher pessoas. E aí você entende quando Jesus diz assim, olha,
Quando eu estive nu, você me vestiste. Quando eu tive fome, você me deste de comer. Quando eu tive fome, você me deste de beber. Quando eu tive preso, você me visitaste. E aí os discípulos falaram, mas como, Senhor? Nunca vimos o Senhor passar fome, nu, preso. E Jesus diz, todas as vezes que vocês fazem isso a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Galardões. Você está entendendo? Então a palavra de Deus diz, olha, verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa fé, a vossa confiança, ela tem grande galardão, recompensa de Deus. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, ou seja, irmãos, nós precisamos perseverar até o fim. Lá em Apocalipse diz, a vitória é daquele que perseverar até o fim, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual é a promessa de Deus a nós, irmãos? É de viver em Jerusalém? É de viver em Canaã? Não. A nossa promessa são moradas eternas, novo céu e nova terra. Essa é a nossa promessa. Jesus diz, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Essa é a promessa de Deus para nós. Porque ainda, verso 37, dentro de pouco tempo, preste atenção, sublinhe esse versículo, por favor. Eu sublinhei aqui na minha Bíblia. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Quem virá, irmãos? Jesus virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá por fé. E se retroceder, ou seja, se ele voltar atrás, nele não se compraz a minha alma. A minha alma não se alegra naquele que volta atrás na sua fé e na sua esperança. E aí o verso 39, para nós concluirmos, e eu quero pedir que você também sublinhe esse verso 39. E ele diz assim, nós, é uma declaração de fé. E diz assim, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, daqueles que voltam atrás para a perdição. Não, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Glória a Deus por isso. E eu tenho plena certeza e convicção que você que me vê e me ouve nessa noite também não é daqueles que retrocedem, daqueles que abandonam a fé, apesar das lutas e tribulações que você vive. Eu tenho a plena certeza que você é daqueles que persevera até o fim para a conservação da sua alma, para a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho plena certeza disso. Vamos fazer um resumo rapidamente, em poucas palavras, no capítulo 10 para nós encerrarmos. Primeira parte, até o versículo 18. A lei é sombra das coisas que virão, que viriam. E aí temos a nova lei em Cristo Jesus. O sangue de touros e bodes não tem poder para perdoar pecados. O que perdoava então era a obediência a Deus. E então remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove a primeira aliança mosaica para que a segunda lei, segunda aliança, seja estabelecida em Cristo Jesus. E Jesus, tendo a sua oferta do seu próprio corpo por nós, uma vez por todas, ele nos deu livre acesso ao Pai. Do verso 19 em diante, até o verso 25, ele vai nos falar que nós devemos ter intrepidez, irmãos, para entrar no Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado. E agora, ele, Deus, nos estabeleceu um novo e vivo caminho através de Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz. Guardemos então firmes, irmãos, essa confissão, essa fé, essa esperança. Vamos nos estimular mutuamente
nos motivarmos e não deixemos de nos congregar, versículo 25. Não deixemos de nos congregar, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Do versículo 26 ao verso 31, ele diz que aquele que está em Deus não vive deliberadamente em pecado, porque aquele que vive em pecado e tem prazer no pecado, fogo, juízo, vingador virá sobre a sua vida. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E por fim, a palavra de Deus diz que depois que fomos iluminados e que nós devemos nos estabelecer firme a nossa esperança do Senhor. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão no céu. Por isso, a palavra de Deus diz que ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos daqueles que preservam a fé para a preservação da nossa alma. Que o Senhor esteja nos abençoando. Amém? Que o Senhor esteja nos fortalecendo dia após dia na força do seu poder. E que nós, irmãos, possamos sempre, ao aprendermos essa palavra, aplicarmos em os nossos corações, na nossa vida, e sermos multiplicadores dessa palavra. Aquilo que você aprendeu hoje, compartilhe com outros que não aprenderam ainda. Compartilhe esse vídeo com outros irmãos, com outras pessoas, porque o ensino da palavra de Deus é libertador. Quando nós aprendemos, nós somos libertos. E Deus diz isso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos libertos pela bendita palavra do Senhor nosso Deus. Amém, amados? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amém? Nós vamos estar fazendo a oração final, vamos estar concluindo o nosso estudo bíblico dessa noite, um pouco mais extenso, foram 39 versos, né? Mas vamos estar concluindo, né? E queremos agradecer, né, a sua presença, você conosco, e vamos juntos continuar, né, a estudar a palavra de Deus, a sermos edificados, a crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos juntos nesse propósito, ok? Então nós estaremos orando, fazendo a oração final, e nessa noite um pouco diferente, eu vou convidar, né, está comigo aqui hoje, fazendo a visita, nosso irmão pastor Renato. E aí eu vou convidá-lo para trazer a cadeira junto, Renato, para estar aqui comigo. Ele não veio comer churrasco. Graças e paz a todos. Ele veio trabalhar, está trabalhando, né? Está mexendo nos computadores aí. E aí, mas está conosco nessa noite. E aí o pastor Renato vai estar aí dando a palavra final também e orando, né? Lembrando aí da Eliane, né, esposa do pastor Flávio, né? Vamos lembrar dela nas nossas súplicas, nas nossas orações. E também do filho do pastor Davi Basílio. Eu esqueço o nome dele. Me recordo também. Meu filho, mas Deus sabe, né? Deus já sabe quem é, né? Vamos estar intercedendo, né, nesse momento. Amém? Vamos orar, amados. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E é o que temos feito diariamente. Vamos orar em nome de Jesus. Eterno Deus, Tu és rico em graça e misericórdia. É verdade. E é por Ti, ó Deus, que nós temos estado diariamente aprendendo um pouco mais da Tua palavra, mas sem deixar de esquecer daqueles que estão sofrendo nesse momento. Seja com a Tua serva Eliane, e tudo quanto ela tem vivido ali naquele momento, eu tenho a certeza de que o Senhor está tomando conta, ó Deus. Mas nesse momento, em nome de Jesus, seja também com o filho do nosso irmão
Davi Basílio. Glória a Deus. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa possa ir de encontro a essas vidas. Sim, Jesus. E muitas outras que precisam, ó Deus, da tua ajuda. Senhor, somos seres limitados, somos seres tão pequenos e tão dependentes de ti. E, Senhor, em nome de Jesus, que o milagre possa acontecer, ó, pois somos o teu povo, estamos aqui reunidos em teu nome, ó Deus. Sim, pedimos perdão, ó Deus, se temos cometido algo, ó Deus, que tenha te ofendido. Mas, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa olhar para o teu povo, ó Deus, e atender o nosso clamor para que essas pessoas possam ser curadas. ó Jesus. Senhor, são muitas pessoas, ó Deus, em leito de hospital, muitas pessoas no CTI, ó Deus, muitas pessoas em estado crítico, mas eu tenho a certeza de que a tua mão poderosa é capaz de curar essas pessoas. Por isso eu peço, ó Pai, cura em nome de Jesus. Cura, Senhor. Não para a glória do homem, não para a glória do pastor José Carlos, não para a glória do pastor Renato, mas para a tua glória, ó Deus. Sim, Jesus. Sim, Deus, para que as pessoas possam sair desses traumas, ó Deus, e testemunhar acerca da tua provisão, do teu poder na vida delas. Sim. Senhor, em nome de Jesus, seja com todos os profissionais da saúde, seja com todos aqueles que nesse momento estão fazendo seus pedidos de oração, ó Deus, e por todos, ó Deus, esses pedidos que estão sendo feitos. Sim. Atenda, ó Pai, em nome de Jesus, que nós, o teu povo, que se chama pelo teu nome, possamos nos humilhar, ó Deus, buscar a tua face, nos arrepender dos nossos maus caminhos, ó Deus. Pois eu tenho a certeza que se fizermos isso, ó Deus, o Senhor ouvirá do alto céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Sim. Senhor, muito obrigado por tudo, por mais esse dia que o Senhor fez, e é por isso que nós estamos alegres. Obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Queremos parabenizar, irmãos, nesse dia, hoje é 25, o nosso irmão Tommy, né? Irmão do Edson, né? Os nossos irmãos chineses que estão conosco já há um tempo. Nosso irmão Tommy está aniversariando hoje, jovem, né? Vamos continuar abençoando a sua vida também, tá certo, irmãos? Então, se Deus permitir, né? Amanhã, 18 horas, estamos juntos, durante essa semana, sempre estudando a palavra de Deus, ok? Então, um grande abraço em você. E lembre-se o seguinte, nós recebemos as fotos dos irmãos, as famílias. Nosso irmão Cristiano e Sidneia fizeram um belíssimo trabalho lá, montaram um vídeo e já está tanto no Facebook, já está colocado aí, você dê uma olhadinha, tem uma música de fundo e as fotos que foram mandadas, eles trabalharam essas fotos, né, colocaram, e também no nosso WhatsApp, tá certo, irmãos? Então estamos aí celebrando, né, esse mês da família, estamos aí com grande bênção de Deus, né? Domingo que vem agora, é o último domingo, nós vamos estar celebrando a família como um todo, né? Filhos, pais, a família é uma grande celebração, né? E nós vamos ter um modelo da família, daquilo que Deus deseja para nós, e vamos buscar viver as bênçãos que Deus tem para a nossa família, tá certo, irmãos? Então, se você ainda não mandou a sua foto, o trabalho já está feito, mas continue mandando, né? De repente a gente pode escolher uma música maior, né? E a gente vai ampliando esse trabalho aí, belíssimo que foi feito para incluirmos mais famílias nesse trabalho, tá certo, queridos? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa noite, a oração, é a bênção que nós queremos desejar a você, em nome de Jesus Cristo. Amém.